Excelente dia! Gente, que semana maravilhosa! Começamos com muita chuva, essa poeira toda indo embora. Tenho certeza que isso foi muito bom para todo mundo. O calor continua, mas estamos um pouquinho mais fresquinhos, né? Gente, que sensacional! Tô aqui, apaixonada a cada dia que eu venho apresentar esse podcast. E trazendo pessoas tão brilhantes, com tanto conteúdo, eu fico emocionada de poder proporcionar tudo isso para vocês. E estamos onde para proporcionar tudo isso? Na Prodígimos, claro, o melhor estúdio de Rio Claro, onde você pode gravar suas aulas, onde você pode ter o seu podcast, onde você pode transmitir conteúdo e ter vidas transformadas, como eu tenho o privilégio de fazer, de ter essa possibilidade aqui, falando sobre negócios, empreendedorismo, vendas, planejamento, gestão de pessoas, constelação, terapia, análise transacional. Hoje, gente, com uma convidada, eu tô ficando cada vez mais chique. Semana passada, recebendo a Juliana do Rio de Janeiro, agora a gente sai do Rio, vai direto para Londrina, receber essa mulher maravilhosa, que é a Dani Leonel, que mora no meu coração. Conheço ela também há pouco tempo, mas já mora, porque ela também faz parte da fraternidade onde eu estou com o Dr. Roberto Chiniachik, onde a gente se desenvolve, onde a gente troca muita experiência. E eu tive a possibilidade e a oportunidade de estar ao lado dessa mulher na imersão que nós fizemos juntas. E eu falei, não, eu tenho que chamar. Eu falei, vem pra cá, vem conversar com esses empresários maravilhosos que me seguem, para justamente a gente discutir um assunto tão importante dentro do seu negócio, que é, olha o tema, gente, vocês viram, né? Triângulo dramático, como sair dos jogos de poder nas empresas. Dani, seja muito bem-vinda, gratidão por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Sâmia. É muito gostoso a gente partilhar conhecimento, um conhecimento que pode ser levado na vida prática, né? Eu acredito que essa oportunidade que você nos traz, através do seu podcast, é de beneficiar o maior número de pessoas. Então, minha gratidão pelo convite e por estar aqui dividindo conhecimento com vocês. E, gente, quem que é essa mulher maravilhosa? Olha só. Uma apaixonada por pessoas e que acredita que a comunicação consciente melhora os relacionamentos e cria um caminho para a vida plena e feliz. Sabe aquela história que você escuta? Quem está falando? É a criança ou é o adulto? Não é? Então, quando a gente traz essa comunicação consciente, é o adulto falando, é o adulto tomando conta daquilo que tem que tomar. E é o que precisa você, empresário, fazer dentro do seu negócio. Olha só, ela é formada em fisioterapia pela UEL, desde 2001, tem pós-graduação, didática e metodologia do ensino pela Unopar, é pós-graduada também especialista em acupuntura pela IBRAT, é neurocientista, fez MBA em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC do Paraná, MBA também em liderança humanizada e ciência da mente, também terapia sistêmica familiar, constelação familiar e empresarial, Eneagrama, certificação internacional em PNL, pelo Richard Brandler, em 2016, e Leader Coach, Life Coach, em 2017. É esposa e mãe de 4 filhos, une sua jornada pessoal à sua missão profissional como palestrante internacional, é empresária e também treinadora e é contoterapeuta. Olha que interessante, gente, conta histórias, né, Dani? Depois eu vou querer saber mais a respeito disso, você vai vir só para falar a respeito disso. E criadora do método Linguagem de Cura Sistêmica, uma abordagem inovadora que integra conhecimento,
sensibilidade e transformação. E ela é fundadora da formação Miríade e do Clube do Livro Ler e Ser. Dedica-se a formar e inspirar pessoas em diferentes contextos. Atua também como palestrante voluntária no Movimento Internacional do Rotary para o empoderamento de meninas em situação de vulnerabilidade. Ela é visionária, claro, e idealizadora do evento Florescer, que aconteceu esse último final de semana, com 120 mulheres transformadas. Gente, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho e vou falar a verdade para vocês. Se eu pudesse, eu estava lá em Londrina participando desse evento. E vamos ver se no próximo eu não vou, viu, Dani? Já fica o recado aí. E de outras experiências transformadoras que conectam comunicação, cura e desenvolvimento humano. Maravilhosa! Que currículo extraordinário. Tenho certeza que é tanto conteúdo e a gente pegou um pedacinho, falou assim, de que jeito que a gente pode ajudar os empresários, né, Dani, nesse momento. E aí veio essa questão. Todo mundo fala sobre conflito nas empresas, não é? E você usa o termo jogos de poder. Conta pra gente, vamos começar já falando disso. O que significa isso? Tá. Então, deixa eu só fazer uma breve colocação. Fala. O currículo, eu acho o currículo muito interessante, mas os seres humanos são além do currículo, né? Sim. Então, quero me abrir aqui também para vocês conhecerem um pouco dessa Dani, que vai contar algumas histórias de vida para motivarem vocês também a aplicar esse conhecimento na vida de vocês, tá? Então, eu gostaria só de romper essa barreira, né? Que a gente é só um ser humano tocando o coração de outro ser humano. O que são os jogos de poder? Os jogos de poder são dinâmicas que as pessoas nem percebem que elas estão vivendo. Não é um jogo de poder real ou conflituoso, a princípio como uma luta, entende? Mas são armadilhas dentro do relacionamento que as pessoas começam a vivenciar no ambiente de trabalho e quando elas vêm, elas estão perdendo criatividade, engajamento, tudo está sendo deixado de lado por causa dessas forças. E essa temática, jogo de poder, não foi criado por mim, né? É um estudo que veio desde os anos 1960 e foi primeiramente desenvolvido para ser aplicado em clínica, observando como as pessoas se comportavam dentro das relações humanas, só que depois observou que esse comportamento, como a gente já sabe, o ser humano é igual em todo lugar, né? Se aplica para casa, se aplica para o trabalho e em todas as situações. Então, vou esclarecer logo de cara o que é esse triângulo dramático. E é realmente para você imaginar construindo essa figura de triângulo. A gente tem um ponto do triângulo que a gente vai chamar de vítima. O segundo ponto do triângulo é o perseguidor, porque para ter uma vítima é necessário que alguém a persiga. Só que daí a gente tem um outro ponto desse triângulo, que é o salvador. E as pessoas estão presas nesses jogos de poder. E a vítima é poderosa, tá? Antes que a gente não coloque isso com ênfase, né? Esse jogo de poder entre ser vítima, ser um perseguidor e ser um salvador. E fica num ciclo vicioso de comportamento, falas, e a gente não consegue evoluir na vida, não consegue resultados melhores nas reuniões, não consegue alavancar os projetos, não consegue fazer mais nada, porque o sistema está todo preso nesse triângulo dramático. E ele tem o nome de dramático, porque é como se realmente a gente estivesse vivendo um teatro da vida, sem liberdade de ser quem a gente nasceu para ser. Faz sentido isso para você, Sami? Nossa, total. E Dani, falando nisso, para a gente trazer algo concreto para que os empresários consigam visualizar mais claramente e de repente até falar assim, nossa, me identifico nessa situação. Onde você mais vê isso acontecendo nas empresas? Olha, onde fica muito claro é na chegada de um novo funcionário, por exemplo, que quando ele chega no setor, os amigos já avisam, olha, aquele ali não dá conta do trabalho, então, além de você fazer o seu, é bom você revisar o dele, para que o teu trabalho fique com excelência. Ou quando é avisado também, distancia daquele ali, ele costuma pegar do pé de todo mundo, então você já vai criando uma couraça emocional ao se relacionar com as pessoas. E o outro detalhe que é muito importante e muito evidente é quando se traz um novo projeto à mesa, onde tem uma pessoa que fala, nossa, gente, já estou tão sobrecarregado, vocês vão trazer mais um projeto para a minha vida? Daí o Salvador já começa a falar,
calma, amigo, a gente vai dividir, vai dar certo, a gente vai conseguir, não se preocupa. E vai o outro falando, olha, se não fizer, realmente a gente não vai conseguir fazer o fechamento do mês e vai ser terrível para todo mundo. Então, vamos parar de reclamação e vamos logo fazer o que tem que ser feito. Então, essas falas corriqueiras, lógico que eu dramatizei aqui um pouquinho, está muito real no ambiente de trabalho. E no final, o objetivo principal, que é executar a tarefa, acaba ficando travado por esses jogos. Fez sentido para você? Nossa. Por exemplo, fica claro? Então, são dois movimentos bem típicos nas relações humanas por si mesmas, né? E numa proposta, por exemplo, de um novo trabalho que está sendo colocado à mesa. Não, é sensacional. E assim, eu não acho que você dramatizou em nada, não, viu? Aí nas consultorias que a gente vai vivendo, a gente vai vendo exatamente isso. É um reclamando que não vai ter tempo de fazer, o outro falando, toma cuidado se não fizer, o outro incentivando, dando força para que as coisas aconteçam, e é realmente dessa forma. Agora, Dani, como que funciona esse jogo? Vítima, perseguidor e salvador. Como que a gente brinca nesse triângulo? Isso é bem interessante você me trazer, assim, como pergunta, porque isso tudo acontece de forma inconsciente. As pessoas não falam, agora eu vou me colocar como vítima, agora eu vou ser a salvadora da minha amiga. Não, é um jogo inconsciente que começa a acontecer, só que o mesmo personagem, ou seja, uma mesma pessoa, pode transitar nestes três papéis, tá bom? Então, isso é importante a gente dizer, que não é sempre eu, estando numa reunião, eu posso transitar nesses três papéis, por exemplo, facilmente, de maneira inconsciente. Tá? Primeiro reclamando que eu não vou dar conta, depois fazendo esse jogo de, tá me perseguindo, tá me dando mais trabalho como vítima, e daqui a pouco eu já me posiciono como a salvadora, não, eu vou dar conta de fazer tudo isso, ainda vou fazer dos outros. Então tem essa movimentação, que primeiro ela é inconsciente, segunda, você pode transitar facilmente entre um papel e o outro, e quando você faz essa leitura, que é uma leitura que a gente aprende a ver como realmente uma peça de teatro, né? A gente vai tomando consciência e assumindo se realmente quer ficar naquele lugar ou não. Perfeito. E às vezes até a PNL ajuda um pouco, né? Você dissociar, sair de cena, porque a gente também pode se ver nessa situação, não é? Nós estamos relatando aqui situações com os empresários, com equipe, etc., mas a gente também pode vivenciar esse jogo fácil, entrar nesse jogo. Esse jogo, ele é universal, todos nós estamos presos a ele, até que se torne consciente, e você começa a se observar. E o que você trouxe da PNL é muito real, né? Porque um dos exercícios que a PNL nos traz, a programação neurolinguística, é você dissociar daquilo que você está vendo. E eu costumo falar para os meus empresários que a gente criar um olhar de águia. A águia olha de fora, olha de cima a situação. Ele não se envolve emocionalmente com aquela fala ou com aquela situação que está no ambiente. Ele consegue fazer uma leitura de fora. Aqui, como a gente está trabalhando o conceito do triângulo dramático, para ficar mais fixo isso na mente das pessoas, a ideia de considerar que você pode, numa reunião de maneira consciente, se distanciar, silenciar um pouco e observar o que está acontecendo. Não para julgar, criticar ou condenar, mas para dar foco e luz para aquilo que precisa ser feito. Porque enquanto a gente fica naqueles joguinhos de poder, porque faz, porque não faz, porque estou sobrecarregado, ninguém está executando a tarefa e olhando o resultado que se quer, a meta realmente. Então, a gente precisa ter esse cenário sendo montado. Enquanto eu estou lá no palco, lutando entre os personagens, eu não consigo me solucionar. Então, se coloca de fora, torna como se fosse um observador da situação, para que você consiga, através da palavra, né, desse que tudo comunica, eu gosto muito de pensar nisso, através da sua palavra, do seu posicionamento, se retirar, pelo menos, dos jogos dramáticos e conduzir com sabedoria a tua equipe. E Dani, para isso, eu acho bastante interessante a gente fazer esse comentário, e eu sempre coloco isso para os empresários. Vocês não precisam dar respostas imediatas, porque senão a primeira resposta ela é impulsiva e ela pode te colocar
num beco sem saída, vamos dizer assim. Então, assim, você sair de campo, pensar, respirar, entender o que está acontecendo, para daí tomar uma consciência, né, Dani? Aí vem a consciência realmente da comunicação que você vai trabalhar, ideal, para que seja uma decisão assertiva realmente para o negócio, né? Isso. Agora você me traz um lugar assim que eu sou simplesmente apaixonada, que se chama estado de presença. Né? Eu acredito que o estado de presença, estar aqui e agora, resolvendo isso que está na demanda na minha frente, é o que traz a pessoa de um aumento de nível de estresse. Então, talvez o empresário está ali com uma série de demandas e vai começar uma reunião e não pausou nem para respirar. Não trouxe essa comunicação consciente para ser um observador de si mesmo e do outro, né? Lembrando que esse observador não é criticar, julgar ou condenar, senão você está participando do triângulo, ok? Uhum. Mas eu tenho, por mim, ensinado para algumas pessoas uma frase que traz o ponto de presença. Porque você não vai meditar antes da reunião. Você não tem como abandonar todos os seus pensamentos de uma só vez. Então, também é um recurso da PNL você usar uma frase curta com uma respiração para trazer você para o momento de agora e você se tornar um observador mais consciente. Eu uso a frase mentalmente, tá? Ninguém sabe o que eu estou falando. Estou presente, estou consciente, estou aqui, estou agora. Respiro grande. Pode mandar a demanda que eu resolvo. Então, como é que é? Vamos. Presente. Estou presente. Estou consciente. Estou consciente. Estou no aqui. Estou no aqui. Estou no agora. Estou no agora. É como se eu fechasse a porta de todos os pensamentos que estavam antes da minha cabeça, e a única coisa que me importa agora é fazer esse podcast com você. Todas as demandas que vão vir depois deste lugar ou antes desse lugar desaparecem por completo. Mas isso é um treino. A gente precisa treinar a nossa mente para ser adestrada e ficar nesse movimento, né? De eu estou sendo comandado por mim mesmo, não pelas minhas emoções. Faz sentido isso para você? Total, total. E Dani, mostra pra gente, conta uma situação que possa ilustrar esse triângulo dramático, essa situação que a gente vive, que os empresários vivem também sem perceber. Tá, a gente trouxe aqui, a princípio, a da reunião, né, do ambiente de reunião, quando chega um novo colaborador, e agora eu gostaria de trazer uma situação da casa, tá bom? Para a gente entender que isso é muito real. Então, o empresário, às vezes, tem que sair para viajar, e ele tem uma demanda muito grande de ficar 15, 20 dias fora de casa. A sua esposa, de maneira muito solitária, reclama para ele: nossa, você me traz todo o dinheiro do mundo, mas eu fico aqui 20 dias sozinha neste lugar. E, de repente, vem alguém de fora ou uma situação externa falando: não, a salvação para o nosso casamento, então, é sair para uma viagem. E essa pessoa fica nesse vício de comportamento, de buscar um recurso fora, ou comprar algo novo, ou viajar, como se fosse um salvador de uma situação de um vazio de alma. Então, o que fazer para a gente crescer perante essa realidade? Porque esses conflitos, né, eu, você e o outro, e as situações, lembra que o salvador pode ser algo que não é... Eu trouxe aqui para provocar, tá? Que nem sempre é algo de outra pessoa. Mas a salvação pode ser ter um mau hábito ou um vício, ou qualquer coisa assim. Porque eu quero que alguém me tire dessa posição de vítima que eu me coloquei, né? Tá. E tem uma amiga que ela trouxe uma vivência da casa dela muito assim. O marido dela era médico, ficava muito tempo ausente e ela decidiu gastar todo o dinheiro comprando novas mobílias para justamente se vingar. Percebe como faz o papel de vítima? Sim. Eu estou vítima, então a salvação vai ser gastar o dinheiro para agredir aquele que está me agredindo. E assim a gente vai construindo um cenário, não só no ambiente de trabalho, mas também na casa, dessa pressão. Como que se sai desses conflitos? Como se sai desse papel de vítima? Como se sai desse papel de agressor ou de homem ausente, por exemplo? Como se sai disso? Primeiro passo, tome consciência, né? Dentro da sua liderança, ou como pai, como esposo, né? Aqui eu estou trazendo a figura masculina, mas serve claramente para a feminina também. Traz essa consciência de que você realmente não vai dar conta de tudo nem de todos, mas se abrir para não querer ser o salvador do mundo, né? E dar conta de tudo na empresa e abandonar a casa,
ou vice-versa, trazendo esse equilíbrio do ponto do meio. E só quando você se observa e abre um diálogo muito sincero com as pessoas, né, que ninguém é vítima da situação, que a gente pode trazer um diálogo mais aberto, é que as equipes e a família se posicionam de uma forma diferente. Enquanto isso não é revelado, o triângulo fica preso. É só cartão chorando, é só a equipe desgringolando e a coisa não acontecendo. E fala para mim, Dani, qual é o papel que você mais vê assim que aparece dentro do mundo corporativo? Qual que se destaca mais? Eu gostaria de falar para você que o cenário começa pela vítima. A vítima é um dos papéis mais fortes que tem dentro de uma relação, né? E porque a vítima, ela é dependente, ela é carente, né? Ela depende que os outros façam tudo por ela. Então a gente imagina que, só trazendo aqui com muito respeito, tá? Que a vítima é como se fosse um bebê, né? Que demanda. Então, se o bebê começa a chorar, o pai e a mãe param tudo para ir acudir a vítima que está chorando. Faz sentido isso para você? Total. Então, a gente acha que a vítima é fraquinha, que a vítima é pobrezinha, e na verdade não. A vítima, dentro do triângulo, é a que impulsiona, até muito antes do agressor, a situação, né? E o agressor, ele muitas vezes surge quando ele não aguenta mais a vítima sendo vítima, e daí ele quer sacudir a situação e fala, reage, faz alguma coisa, né? E quando aquele posicionamento é insistente e não dá conta, daí a pessoa fala, não, eu vou ser o salvador da sua vida, então. Pode contar comigo. Já que te agredindo não deu resultado, eu vou tomar conta de mim e de você. E as pessoas se prendem também nessa postura. Então, se você considerar fortemente, o que a gente vê em mais forte, ainda são os salvadores e as vítimas. Porque os agressores, eles surgem como consequência de uma inatividade, sabe? E você sabe que você está falando aqui, a gente vai buscando, né, as empresas, as consultorias que a gente presta, e começa a enxergar os papéis onde cada empresário acaba representando, né? E qual que você acha pior? Porque, assim, no meu ponto de vista, o empresário, o líder, né, o que é o tomador de decisão realmente, quando ele é a vítima de tudo, isso dá um reflexo terrível, né, para a empresa. A gente poderia dizer que esse seria o pior papel para ele exercer? O que você fala a respeito disso? Olha, quando se trata de dores emocionais, a gente primeiro falou que está mais em frequência agora, certo? Certo. Seria o salvador, deixa que eu dou conta de tudo, né? Que é aquela pessoa que abraça a empresa inteira e não deixa ninguém fazer nada. E centraliza, não delega. Agora, quanto dor emocional, os três são terríveis. Porque nenhum dos três é saudável. Não, e nunca será. Sim. Né? Imagina que tem uma força que chama força da cooperação. Essa força da cooperação é quando eu saio do papel de centralizador, de salvador, e começo a delegar as funções. E treino isso através de um processo de autoconhecimento, trazendo a confiança na equipe, e isso faz com que cada um cresça, né? Ao invés de ser um agressor, ser uma pessoa que questiona, que faz perguntas, ao invés de agredir. Por que você não fez ainda, né? Faz perguntas abertas que motivam. Por exemplo, uma pergunta real, né? Quais seriam as possibilidades da gente executar essa meta neste prazo? Ao invés de ficar preso e que não vai sair, que ninguém faz nada, entrar com possibilidades, sabe? E a pergunta também, muito gentil, do poderia, que a gente costuma usar pouco nas reuniões, mas o poderia, ele desarma o subconsciente. Então, você poderia executar essa tarefa, ao invés de, vai lá e faz logo isso, sabe? Sim, você aquela voz de comando dura, né? Isso na sua rotina, e ao mesmo tempo a vítima trazer a capacidade dela se sentir importante. Então, olha, você é capaz de fazer, faz, vai dar certo, eu super confio. Então, a gente dá palavras de encorajamento. Sim. Faz sentido, né? Porque, sim. No cenário. Você sai do papel e se torna um colaborador. É porque da maneira como eu consigo visualizar aqui, eu vejo assim, consequências diferentes para cada papel exercido. Entende? E aí o movimento da equipe também vai ser outro conforme, né, o papel que o seu líder ou o empresário estiver representando.
Então, o Salvador é muito engraçado que eu acredito que até a tomada de consciência dele seja mais rápido do que os demais. Do tipo, realmente centralizo, realmente não consigo delegar, isso me prejudica. Aí vem a questão de desapegar realmente, saber que você pode entregar algo para alguém e que ótimo que essa pessoa faça melhor do que você, não é? Mas isso também é trabalhoso, se aceitar, tem um monte de questões dentro disso, mas eu acho que de repente acaba sendo mais fácil tomar para consciência e conseguir começar a resolver, do que um papel de vítima, por exemplo, onde a pessoa ela se vê realmente sensibilizada, fragilizada, não é? E para falar assim, não, mas não é dessa forma, imagina, eu não sou uma vítima. E aí não conseguir enxergar ou contestar muito mais esse papel, eu acho que é mais provável, não é, Dani? E são frases muito típicas de cada um dessa liderança, né? Então, ninguém para na minha equipe, a rotatividade está muito alta, essa geração não quer trabalhar, e um monte de blá 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 que a gente sabe que a pessoa, na verdade, está com dificuldade de entender de gente, por isso que ninguém está parando e não está se entregando para atingir as metas. E quando a gente olha, né, mesmo esse equilíbrio do dar e receber, quando o Salvador dá muito, né, faz muito, ele cria uma equipe que eu acho que o termo mais certo seria uma equipe sem asas, porque ele vai podando, não vai dando liberdade e vai invadindo o território. Imagina o quanto é difícil a gente compreender que nesse jogo dramático, às vezes o líder tem que ser o autorresponsável de si mesmo. Porque a gente, como líder, dando feedback para a equipe, você está ainda conseguindo olhar de fora, né? Agora, olhar de fora a si mesmo é um desafio muito claro. demanda. Muitas vezes um acompanhamento terapêutico, muitas vezes uma análise mesmo sobre que script de vida que você está, por que esse padrão está se repetindo tanto na sua vida, o que você pode fazer para sair disso. E é tudo é dolorido. Você saber que você é muito enfático e muito grosso, que espana a tua equipe, é sofrido. O sentimento de solidão é terrível, né? O Salvador que faz tudo por todo mundo vai sobrecarregar corpo, coluna, vai ter muitos aspectos físicos ali comprometidos. E a vítima, ela deixa de sonhar, ela deixa de acreditar, ela não se abre para novos projetos. Às vezes, quando o líder começa no processo terapêutico, conhecer de si e descobrir que o fracasso é só um fracasso, que a gente pode e deve continuar dali, de onde parou, e como observador a gente consegue passar isso para ele se reinventa e se recomeça. Essas são as sutilezas de você compreender esse triângulo dramático. Cada história é muito única, porém, quando a pessoa entende que ela não é aquele fracassado, ou não precisa estar na postura daquele que minha equipe só funciona quando eu cobro, né? Ou assim, né? Ou, ai, não, eu tenho que fazer tudo por todo mundo, senão ninguém vai fazer. São dores muito grandes de alma, que o corpo vai sentir. Você me fez lembrar um Reels que tá rodando no Instagram essa semana, do Dr. Roberto Chiniachik, não sei se você chegou a ver, que ele fala assim, fracassou? Dane-se. Teve sucesso? Dane-se. O negócio é continuar andando. Não importa o que tenha acontecido, não para, não é? É continuar... Eu não vi, mas é sobre isso. Porque ninguém que teve uma grande história de sucesso não fracassou um dia. Então, ficar nessa postura de vítima, a situação financeira, isso e aquilo, e fica... Cara, se foca naquilo que você quer, mas para isso precisa ter esse olhar de águia mesmo, e se olhar de fora, além de olhar a sua equipe. Apesar que a equipe é aceitar, a liderança, né? Toda vez que alguém vem e fala assim, ai, Dani, faz treinamento de comunicação para minha equipe, eu falo, antes eu preciso treinar você. Porque enquanto você não entender de gente, não vai adiantar o resto da gente entender de você. Exato. E eu vou entregar uma ferramenta poderosa para a tua equipe e você vai estar sem munição para usar essas ferramentas a teu favor também. Daí a gente fica naquele impasse, né? Mas eu preciso aprender alguma coisa com a líder? E, na verdade, quando eu mudo, o mundo todo muda. Então, eu espero realmente que esse triângulo dramático abra a oportunidade das pessoas entenderem que isso é uma ferramenta de muitas que existem para ajudar os líderes a encontrarem melhores soluções e terem melhores resultados em todas as áreas.
Pois é, e a Mel já escreveu aqui, ela tá lá cuidando da gente, mas ela já subiu um letreiro aqui falou assim, já quero fazer o curso da Dani. Que é Que justo, bom. e Dani, olha só, se o empresário não cuida dele e deixa essa responsabilidade toda para a equipe, ele também está fadado a consequências terríveis, né? Porque o que é a presença do empresário dentro da empresa? É a cultura. Então, a cultura é justamente aquilo que o empresário faz. E se você não faz do jeito certo, se você não se treina, se você não está aberto a fazer a mudança, a ter esse olhar de águia, como a Dani está colocando aqui, como que você pode pedir ou exigir que a sua equipe faça o mesmo? Não é assim que funciona. Então, tudo tem que partir do empresário para que realmente a mudança aconteça. E um lembrete: a única pessoa que fica na empresa é você. Então, isso é uma coisa que os empresários esquecem e eu faço questão de reforçar, porque todo mundo pode ter outros projetos, bater asas e você continua ali fazendo o seu negócio dar certo, porque você criou esse projeto, essa empresa por um propósito. E esse propósito ele tem que ser vivido da melhor forma possível. Então, é a hora de fazer a mudança, é se olhar dentro desse triângulo dramático, verificar quais são os papéis, porque eles podem mudar, né, Dani? Sim. Então, uma hora você está exercendo um papel com determinado time, outra hora é outro papel, em outra representação, mas eles acontecem. E com certeza acontecem, não é uma possibilidade, né, Dani, que a gente está colocando aqui. A gente já até falando que nós mesmos passamos por isso, nós mesmos vivemos isso, seja na nossa casa ou na empresa, vivemos isso. Só que o importante é ter esse olhar consciente, é ter essa tomada de decisão de fazer diferente e, claro, muito, muito, muito autoconhecimento para fazer essa mudança. Muito. Não é isso? A liderança é um lugar muito solitário, então a gente precisa também compreender que você não precisa estar nem se sentir sozinho. Apesar de ser muito solitário, a maioria das tomadas de decisões da sua empresa é sua, você vai é sua mesmo, mas não precisa ser solitário, você pode buscar profissionais que te apoiem para você se conhecer e ter melhores resultados. Eu acredito que o primeiro ponto de tudo, inclusive, Samir, eu acho que no setor de vendas é também primordial, pelo que eu vi no seu livro, é entender de gente. Né? Porque a gente se conecta com pessoas, as empresas são feitas de pessoas. Então, você pode ser ótimo profissional naquilo que você se formou, no produto que você entrega, mas se você não entender de gente, não entender de pessoas, não entender desses códigos humanos, né, que a gente Perfeito. A coisa não evolui. Então, perfeito. A gente fica para realmente que esse autoconhecimento venha e que as pessoas acompanhem cada vez mais seu podcast, porque a profundidade que você entrega aqui já são pílulas valiosíssimas. Pegar aqui já, né, e ter essa sua companhia nessa evolução de liderança já é um privilégio, gente. Gratidão. Imagina, é de coração mesmo. E Dani, você colocando isso, você sabe que eu estou num projeto agora, ele está em desenvolvimento, mas eu estou já começando a trabalhar isso, falando sobre a venda com verdade, sabe? Porque para a venda acontecer realmente, é você parar para ouvir as pessoas e entender realmente o que elas estão sentindo para poder oferecer o melhor para elas. E parece que é uma fala tão óbvia, tá? Parece que é tão óbvio isso, mas pouco vivido. Quantas e quantas vezes eu vou dar palestras, tudo, falando sobre técnicas de vendas, rotinas, disciplinas, etc. Só que o básico bem feito não tem o que substitua. Para você ter uma ideia, semana passada eu estava numa empresa. Só um parênteses aqui, porque as coisas vão acontecendo, acho importante falar. Eu estava numa empresa onde eu estava conversando sobre colocar inteligência artificial para agir nas vendas. E o empresário chegou para mim e falou assim: Sâmia, mas eu morro de medo de deixar a minha equipe mecanizada, robotizada. E é uma consultoria que eu estou ainda iniciando. Eu falei, ok, deixa eu analisar mais, fiz um cliente oculto, eu busquei mais informações, analisando o WhatsApp e tal, e a minha devolutiva para esse empresário foi: você não quer um robô na sua empresa, mas eu posso dizer que toda a sua equipe de venda está robotizada.
robótica total, sabe? Então, quer dizer assim, porque não para ouvir. Quer entregar o melhor para o cliente, só que o melhor colocando bem entre aspas mesmo, porque na verdade não é. Na verdade, a pessoa está pensando o quê? No resultado que ela precisa bater a meta no final do dia. Mas deixa de tomar a consciência de que isso é possível, mas entendendo de gente. Fazendo a venda com verdade, realmente. Isso, eu acredito que o que a gente faz aqui para preparar o podcast é muito real, né? A gente pensa como entregar algo de verdade no coração das pessoas, que vai ser utilizado. E a pergunta que eu fiz para a Sami, e ela voltou para mim a pergunta também, é o que as pessoas estão precisando, o que seria útil, né, para elas, ao invés de forçar a nossa verdade aqui de uma forma, é isso e acabou. Não, vamos pensar junto o que as pessoas estão precisando. E quando você para ouvir, ou pelo menos para imaginar o que vai ser agradável para o outro, a tendência de você acertar no gol, como diz o outro, né, é muito maior. Porque, sim, às vezes, eu sinto isso no processo de vendas, assim, às vezes eu ligo para uma empresa especificamente, né? Eu preciso que o senhor venha limpar o meu estofado, por favor, poderia me passar orçamento? A pessoa às vezes me manda um vídeo de como é feito o processo da limpeza. Eu falei, meu senhor, eu já sou seu cliente, pode confiar, eu só preciso dessas informações. Então, até excesso de informação para o cliente não é necessário, né? Exato. Como que essa pessoa tá daquele de Salvador? Eu vou conseguir fazer o melhor de mim para você, porque eu já confio em você, você já conquistou o serviço. Então, a gente tem que entender que até mesmo no processo de venda, estar como vítima, como agressora... O triângulo dramático acontece, isso, meu Deus. A gente pensa que o agressor, ele é grosso, né? Mas não, o agressor é aquele que invade. Então, muitas vezes, a venda agressiva é aquela que te força, não leva, porque é o último momento, vai. Aquilo transforma, muitas vezes, a pessoa como uma vítima. Ela compra uma vez de você e nunca mais. Nunca então, mais. Percebe Sim. que esse triângulo dramático, ele está em todos os processos. E isso que você traz de ouvir, eu acredito que seja o maior desafio da humanidade. A gente está tão imediatista que a gente não para ouvir o que as pessoas precisam. E nem para perguntar, né, como você realmente está se sentindo hoje. Dentro de um dos cursos que eu fiz, teve um feedback de reunião que eu acredito que ele quebra o triângulo dramático. Era feita a pergunta assim, como você realmente está se sentindo hoje? Cada um falava como realmente estava se sentindo, ninguém queria melhorar ninguém queria fazer nada com ninguém. Era só para deixar sair a emoção, para aquela emoção não interferir, não ficar no subconsciente das pessoas. Olha e no só. final da reunião, também falavam a mesma coisa. Como você está realmente se sentindo agora. E a pessoa podia falar assim, estou preocupada com o pagamento de conta. A outra, deixei minha filha doente na creche. O outro, eu bati o carro antes de chegar aqui, eu não sei nem que eu vou ter dinheiro para consertar. Então, todos tinham o direito de fala daquela emoção mais forte que estava travando a mente. Porque também isso é real. A gente precisa parar para escutar as pessoas. Então, ter essa consciência desse olhar sistêmico é fantástico. Deixa a pessoa falar. Ninguém fala, ai, tadinha, tá com febre. Não, é só para falar. Eu preciso falar, eu preciso ser ouvida. Isso. E lembrando, né, Dani, temos dois ouvidos e uma boca. Então é para justamente ouvirmos mais e falarmos menos. Gente, agora vamos lá. Falando de virada de jogo. Sabendo aí dessa situação do triângulo dramático que acontece, qual que é o primeiro passo para esse empresário sair desse triângulo? Primeiro, ele reconhecer que ele faz parte desse triângulo. Ok. Primeiro passo. Eu preciso dar nome para aquilo que eu estou vivendo ou sentindo, e a gente precisa admitir, né, que até o salvador sofre. Ninguém é para ser salvador de ninguém, tá? Sim. Então, primeiro se encontra, se dê esse título não como um rótulo, mas como, opa, eu estou aqui, isso aqui não vai me fazer bem, isso vai me prejudicar a saúde física, mental e emocional, e eu vou travar o resultado da minha empresa. Primeiro ponto é a consciência. Joia. E outro ponto fundamental, como que cada papel que a gente tem dentro desse triângulo, o salvador, o perseguidor e a vítima, né? Eles podem se transformar em algo, numa postura aí saudável. Tá, então vamos imaginar que se você for buscar esse conhecimento mais a fundo, você vai observar mesmo
que esses jogos de poder, que fazem aquele triângulo que eu falei, ele vai ter um observador fora. Então, quando você é um observador, você se torna o poder de cooperar, né? Então, você se deixa de existir o poder de depender, o poder de controlar, né? E aqueles poderes que ficam ali se articulando entre esses papéis, tá certo? E esse poder de dependência, né? Então, eu dependo de fazer as coisas para os outros, de controlar, enfim. Quando eu saio dessa triangulação de poder que não é boa, adoece, eu preciso vir por o poder de cooperar. Então, a pessoa que coopera, ela faz perguntas que motivam o outro a agir. Faz o outro ensinar a pensar, que é outra habilidade que os líderes perderam, né? Eu preciso te ensinar a pensar para você poder estar aqui na equipe, ok? Eu quero pessoas pensantes. Então, eu não dou respostas, eu faço perguntas. Perfeito. E isso precisa de pausa e sabedoria. Segundo ponto, ter essa viabilidade de entender que fazer tudo por todo mundo, você corta a asa. Você vai ter uma equipe dependente de você e vai ter que dormir com essa informação, que muitas vezes não vai sobrar nada para você no final do mês e você conseguiu pagar o salário de todo mundo, porque afinal você é o salvador, ok? Terrível isso, né? Ou então você vai ter que olhar para isso. Opa, eu preciso cooperar primeiro comigo. Para os salvadores, eu gostaria muito de deixar aquela reflexão, né? Se você tiver muito no ama teu próximo e pouco a ti mesmo, tem desequilíbrio. Porque a lei sistêmica, da gente entra um pouquinho, né, nessa parte da parte de constelação sistêmica empresarial, é que eu tenho que ter um equilíbrio entre dar e receber. Se essa balança estiver descompensada, você vai estar fazendo emaranhamentos que a prosperidade foge por completo da tua empresa. Então, esse negócio, nossa, eu ajudo todo mundo, eu salvo todo mundo, não sobra nada para mim no final do mês, está usando o dar e receber errado. E a vítima é realmente se sentir importante. Ela precisa saber que ela pode recomeçar, tá? Então, aqui a gente já deu várias oportunidades de reflexão. Eu sei que falando assim parece fácil, mas ela é um começo. A cada empresa, a cada pessoa, existem frases, situações, repetições familiares, né? Principalmente quando a gestão é feita por empresa familiar, que eu vi fazendo assim, então eu faço também, né? Pois é. Eu tenho que ser o primeiro a sair, o primeiro a entrar, o último a sair, não posso tirar férias, não posso isso, não posso aquilo, para o meu emprego dar certo. De repente a gente vem com uma geração, peraí, eu mereço academia, eu mereço sair para viajar. Pois é. Eu posso ter confiar que a minha empresa vai funcionar na minha ausência. Então a gente precisa entender que a gente tem que olhar, sabe, olhar de fora, que muitas vezes aquele script de esforçado que estava ali enraizado na tua empresa não faz mais sentido para a geração de agora. E se adaptar a você e as outras pessoas nesse novo cenário é necessário. E você acha que essa formatação de valor que está enraizada, a terceira geração, é o primeiro a sair, né? Daí todo mundo morre de infarto na família, porque se doaram tanto, né? Daí o coração apertou. É real, a gente dá vontade de rir, mas é real, essas histórias são reais. O pior é que e você sabe, eu tô aqui, porque assim, eu falei assim, gente, aí você já eu preciso passar os recados aqui, Dani. Tudo bem. Porque eu já nem falei. Tão gostando? Dá um like aqui pra gente. Faz chegar, compartilha com seus amigos empresários, que eu tenho certeza, e até não só com os amigos empresários, mas para todo mundo da família. Porque todo mundo faz parte disso, todo mundo passa por isso, não é? Dentro desse triângulo dramático. Então, para pensar a quantidade de pessoas que você pode ajudar com isso. E, além disso, se inscreva aí no nosso canal para você receber muito mais conteúdos iguais a esse, que eu digo na sua profundidade, na sua relevância para fazer a mudança do seu negócio. E quando você fala isso, Dani, sobre a empresa, o empresário não tirar férias, não descansar, achar que ele é o primeiro a entrar e o último a sair, isso me traz muito a dica que eu deixo para vocês de fazer o curso da Zaros, Escola de Negócios, do qual eu sou parceira, que é o Kiron, que é justamente o curso voltado para empresários, onde vocês vão entender muita coisa do jeito que vocês estão fazendo, da maneira como agem e fazer diferente, porque é muito autoconhecimento. Que dentro do Kiron ali, além de todas as ferramentas de negócio, é trabalhada a gestão do eu.
Então, fica a dica aí, eu acredito até que nem sei se vai abrir turma ainda esse ano, mas eu preciso dizer porque isso é muito forte, isso é muito relevante para você. Então, fica aí o recado, porque se vocês fazem parte aqui da região, conhecem pessoas que fizeram o curso e como que transformaram seus negócios para poder alavancar e tirar férias e poder passear e saber que é possível crescer sem dor e sem culpa, né, Dani? Que isso é um problema muito grande do empresário também. Às vezes ele pensa e fala assim, nossa, que delícia eu ter uma segunda unidade, mas dentro do sofrimento, dentro daquele vive, do que ele vive, dentro do script de vida que ele tem, ele acaba não vivendo nada disso e não criando essas possibilidades. Mas isso daí é assunto para outro podcast. A gente não vai entrar nesse mérito não, senão a gente vai passar aqui, ó, conversando ad eternum. E aí, vamos lá, Dani, para a gente poder ajudar esses empresários mais ainda. Se você deixa aqui uma frase de impacto para esse pessoal, para eles poderem justamente sair desse jogo de poder, desse triângulo dramático e conseguir aí ter uma vida de uma maneira diferente. Eu vou deixar a frase usando justamente aquilo que está como base, né? O verdadeiro poder é você voltar a ser humano. E ser humano é respeitar cada um assim como é, ser um facilitador das histórias das pessoas, não fazer tudo por elas, e compreender que você merece e tem o direito de recomeçar quantas vezes for necessário. É isso. A gente pode falar um pouco aí de vulnerabilidade? Perfeito. Quando se trabalha essa parte da análise transacional, né, que a gente trabalha os scripts de vida, tanto essas posturas dos jogos de poder, eu preciso primeiro me reconhecer. E me reconhecendo, vou me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Então, é como se eu estivesse dando alma e coração para a liderança, que não precisa estar forte o tempo todo, mas precisa voltar a ser gente de verdade, humana, Sim. Né? E saber que não precisa dar conta de tudo, que não vai dar conta de tudo para falar a verdade, e que pode ser mais inteligente, mais sábio naquilo que faz. Não precisa repetir padrão, né? Chega de repetir ciclo cansativo. Pois é. É muito chato demais. Então, se abra para o novo. Perfeito. E, gente, deixar uma dica aqui de filme para vocês. Tem um filme no Netflix, é uma palestra, na verdade, da Brené Brown, falando aí a coragem de ser imperfeito. Vale muito a pena vocês assistirem, porque ela trata essa questão da vulnerabilidade de uma forma tão leve e divertida, e você vai assistir uma, depois vai querer assistir a segunda, a terceira, e você pode ter certeza que cada vez que você assistir vai ser um aprendizado diferente aí na sua vida para você carregar. E unindo aí a fala da Dani com tudo isso que a gente coloca aqui para você poder fazer a mudança, gente, é sensacional. Eu tô apaixonada aqui. E Dani, fala para mim, qual a visão de futuro que você enxerga para as empresas que conseguem sair do triângulo dramático? De que maneira que elas transbordam? Eu acredito que o ponto maior que elas ganham quando saem do triângulo dramático, porque o drama é um drama, né? É realmente voltar a ser criativa, reduzir essas crises de burnout que estão avassaladoras, as dores nas costas por inflexibilidade. Então, acredito que o bem-estar e a saúde emocional da empresa melhora muito. O processo criativo, ele se expande, porque a mente vai estar voltada para resultados ainda melhores, não para a resolução de problemas e eu chamo de picuinhas, né? De coisinhas ali que vão travando os temas, né? Para algo muito maior. Então, acredito que é saúde, bem-estar, criatividade, sim, lucratividade, tudo o resto que engloba esse estado de felicidade. Tem alguns estudos de felicidade. Por muitos anos eu estudei felicidade. Eu queria entender o que era isso que as pessoas fugiam tanto, né? Porque na sociedade de hoje, você ser feliz, apesar daquilo que você está passando, é toxicidade. Né? E tem gente feliz de verdade, mesmo cheia de perrengue. E estudando a felicidade, eu percebi que alguns estudos de Harvard são muito relevantes sobre isso, que pessoas felizes aumentam 20% do processo de vendas. E ainda tem um estudo que fala
80 anos de pesquisa, gente, sobre felicidade, que a única coisa que vai trazer realmente uma sensação de bem-estar, de felicidade para a tua vida, são os seus relacionamentos. Agora, avalie aí como você está realmente se relacionando no seu ambiente de trabalho, com os teus funcionários, né? Se tem esse espaço de bom dia, de convívio, de estar realmente conectado com as pessoas. Então, acredito que a gente não pode fugir nem da vulnerabilidade, de saber que você não vai dar conta de tudo sozinho e está tudo bem sentir o que você sente, mas não perca a força de fazer aquilo que o nosso mentor fala, que o sucesso é ser feliz. E no fundo, sem a felicidade, sem essa harmonia de você não se sentir sobrecarregado, subjugado, reprimido ou ofensivo demais, sem esse equilíbrio, você não vai encontrar a felicidade. Então, aposte nisso, em ambientes que tragam essa conexão entre as pessoas, porque é neste ambiente que aumentam os resultados para a tua empresa. Então, vejo uma potência muito grande da inteligência artificial chegando e um diferencial competitivo muito grande, principalmente para as pessoas que trabalham com essas vendas construtivas ou com os processos mais sofisticados de venda, por assim dizer, de investir em seres humanos, porque nós somos únicos. A gente consegue, se estivermos no estado de presença, de consciência aqui e agora, sentir a alma da outra pessoa. Então, isso é muito profundo, né? E essa é a nossa missão como seres humanos, evoluirmos e ajudarmos nessa conexão de felicidade. Então, não perca de vista ser feliz. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, vamos voltar àquele exercício, Dani, que você falou, para o estado de presença, para que fique marcado realmente. Gente, pega um papel, pega uma caneta, para vocês poderem anotar, se não, volta um pouquinho o vídeo. Esse vídeo estará gravado, salvo, para você buscar e ter referência. Todos estão, gente, para vocês explorarem cada dia mais. Mas vamos lá, Dani, como que é? Vamos lá, essa é uma das técnicas que são idealizadas por mim para trazer um estado de presença. Então, dependendo da demanda que você tenha antes ou depois, diga a seguinte frase. Respire, né? Estou presente, estou consciente, estou aqui, estou no agora. Respira. Pronto, você faz isso mentalmente, se não der para falar falando, pelo menos mentalmente, a palavra pensada, você faça isso, faça uma respiração, que você vai criando processos de abertura, que na PNL a gente sabe também, que a gente chama de gatilhos, né? Para abrir estados de presença muito rápido. Então, você não precisa meditar para chegar bem numa reunião, para estar presente na reunião sem aquele burburinho todo. Você pode criar um hábito com essa técnica. Estou presente, estou consciente, estou no aqui, estou no agora. E uma respiração. E tudo melhora. Perfeito. Dani, gratidão por esse momento, gratidão pela sua entrega, foi um bate-papo delicioso. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui, assistindo, também amou. Eu espero você em outros episódios aqui do Fale Mais sobre isso, para falar mais sobre muitos assuntos, porque realmente é uma delícia essa entrega, essa vivência. Quando chego, porque esse episódio é gravado, gente, não tem problema nenhum falar isso, né, Mel? Não tem, né? Então tá bom. Então esse episódio é gravado e toda vez que chega segunda-feira, no horário que acontece o podcast no final do dia, é o meu momento de total realização. Amo o que eu faço, amo a minha entrega de todos os dias da semana, mas quando chega esse momento de troca, de também aprendizado, vocês podem ter certeza absoluta que não são só vocês que estão contribuindo, eu também estou aprendendo muita coisa aqui com vocês. Então é uma troca deliciosa, você fala assim, gente, valeu a pena. Mais um podcast vivido, em estado presente, consciente, e falar, valeu a pena realmente. Gratidão mesmo, Dani, por toda a sua entrega aqui. Obrigada. Lembrando que a gente entregou um pedacinho só, né, de algo que é maior, que tem uma estrutura maior, mas eu acredito também que de pouco em pouco a gente vai empilhando conhecimentos e atitudes e a vida vai se transformando. Não gosto de revoluções, não acho que revoluções sejam boas, porque tem mortos e feridos, né? Mas a evolução continuada é algo que me atrai e me chama muita atenção. Então, muito obrigada por poder estar aqui fazendo essa entrega, nesse movimento, né, de fazer bem e de promover esse processo de evolução com as pessoas. Gratidão mesmo. E onde as pessoas te acham? Olha, vocês podem me achar no Instagram,
é dani.leonel_oficial. E eu vou deixar também aqui meu WhatsApp, por caso você queira entrar em contato comigo, entender um pouquinho mais. Eu gosto muito dessa humanização nesse trato, tá bom? Vou deixar o meu particular aqui com vocês, hein, gente? Então é o 043 9917 1107. Eu tenho horário na minha agenda reservado para atender as pessoas que chegam até mim. E você faz esses atendimentos online também, não é, Dani? Sim, meus Terapias, atendimentos. tudo. Isso, toda a parte de constelação familiar, empresarial, ela é feita Brasil exterior online. E também Legal. faço treinamentos na empresa, palestras, né? Caso necessário, a gente vai também até a empresa fazer intervenção. Começando pela liderança. Sorriso. Sempre. Então, assim, quer me contratar para a sua equipe? Eu agradeço muito, mas antes a gente vai precisar conversar para eu poder realmente te entregar algo de valor e vocês poderem conversar, né, com a mesma linguagem. Porque não adianta nada, é igual computador, né? Eu colocar no computador dos funcionários um drive todo novo, né? E colocar tudo novo, e o do líder tá aquele Windows Tá velho, capenga. Tá funcionando ainda, né? Então, eu me preocupo muito de fazer essa entrega completa. Que legal. Mais uma vez, gente, gratidão, Dani. Um grande beijo para vocês. Acompanhem, vão lá na rede social da Dani, sigam ela. Também deixou o WhatsApp aí para vocês. Precisou também, é só me mandar uma mensagem que eu também passo o contato dela para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Deixa o like aí, hein? Beijo, obrigada.